10400F e Ryzen 5 600. Qual deles é melhor para o seu setup? Salve, meus queridos! Hoje a gente vai fazer essa comparação, como eu já falei, e eu quero que você já deixe aquele seu like aqui e se inscreva no canal para não perder nada. A gente tá fazendo essa comparação que é um pouco estranha, a gente tá pegando o 5600 com o 10400F, 4 gerações atrás, né? E o 5600 são 3 gerações atrás, por assim dizer. Mas por que a gente tá fazendo isso? Porque ambos são extremamente populares e tem muita gente que tá falando, putz, será que eu pego esse? Será que eu pego aquele? Sempre é bom a gente ter essa comparação pau a pau de um contra o outro, pra gente ver certinho, beleza? Em questão de processador, o que a gente tem? Vamos falar um pouquinho das specs de cada um. 10400F, ele é um processador 6/12 com uma frequência máxima de 4.3 e a frequência básica de 2.9. Fora isso, ela tem um cache L3 de 12 MB e um TDP de 65 watts. Ela aguenta até 128 GB de DDR4 com a velocidade máxima de 2666. O 10400F tem o seu PCI até Gen 3 com o máximo de 16 pistas PCI. E ele é um processador de 10ª geração, então ele tem ali acesso a todos os processadores, a todas as placas-mães compatíveis com a LGA 1200, que seria a 10ª e 11ª geração da Intel. Então já é uma geração que meio que não vai voltar mais, não vai ter novos lançamentos para esse socket. Você fica meio preso no que a 10ª e a 11ª geração já trouxeram para futuros anos. Já o 5600 também é um processador 6/12 com um clock básico de 3.5 GHz, um max boost de 4.4 com cache L3 total de 32 MB, o TDP também os 65 watts, aquele padrão que a gente sempre vê. Ele consegue segurar até 128 GB de memória DDR4 de no máximo 3.200 MHz, o PCI dele é 4.0 com um total de 24 pistas. A gente já tá quase no topo ali, né, do AMD M4, mas você pode dar um up para um possível 5700X, 5800X ou até mesmo o principal processador, melhor processador para jogos do Ryzen 5000 do AMD 4, né, o AMD M4, que é o 5800X 3D, que ainda te dá um bom up aí para frente. Lembrando, né, ele vai ser compatível com a A320? Vai, mas o recomendado seria uma A520, B450, B550 ou uma X570. Então vamos para quem interessa, vamos ver como que esses processadores se saíram na hora dos testes. Lembrando uma coisa bem importante, a gente usou uma 3080 de 12 GB para a gente não ter nenhum tipo de gargalo vindo da placa de vídeo, todo o gargalo ficar no processador, mas é aquilo, o processador tem muitos jogos que vai aguentar, então você vai ver que tem resultados bem perto uns dos outros. E foi usado 64 GB de memória, no total do 4x16, né, com a memória na frequência 3200 MHz. Mas se você lembrar, quando eu tava falando ali, a frequência máxima para o processador 10400F, você viu que era 2666, mas é aquilo, você consegue fazer um overclock ali para ela aguentar de uma maneira estável no 3200, beleza? Bora lá. Red Dead Redemption 2 no 1080p no Ultra, 10400F uma média de 144 e o 5600 uma média de 147. God of War no 1080p no Ultra, o 10400F conseguiu 95 e o 5600 conseguiu 102. No Battlefield 2042 no 1080p no Ultra, o 10400F conseguiu 129 e o 5600 conseguiu 132. Forza Horizon 5 no 1080p no Ultra, 131 pro 10400F e 139 pro 5600. Resident Evil Village 1080p no Ultra, 188 pro 10400F, 189 pro 5600. No Assassin's Creed Valhalla 1080p no Ultra, 114 FPS pro 10400F e 123 pro 5600. Cyberpunk 2077 no 1080p também no Ultra, 10400F com 129 e 5600 com 134. Horizon Zero Dawn 1080p Ultra, 145 pro 10400F e 149 pro 5600. No Valorant, no 1080p, com todas as configurações no mínimo, o 10400F conseguiu uma média de 270 e o 5600 conseguiu uma média de 320. No CS2, no 1080p, com tudo no low, o 10400F conseguiu uma média de 200 FPS e o 5600 uma média de 245. Então o que a gente consegue ver? Em jogos mais pesados para a placa de vídeo, eles têm uma média bem parecida, mas o 5600 sempre na frente, por pelo menos um pouquinho. Já em jogos mais pesados para o processador, a gente vê o 5600 disparando na frente, e em questão que jogos pesados mais processador, o 5600, por ter uma frequência maior, um cachê maior, consegue se sair um pouquinho melhor. Mas e aí, qual deles encaixa mais no seu setup? Comenta aí embaixo, deixa aquele like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que a gente vai lançar aqui, beleza? Até a próxima!